Olá! Quem investe em renda fixa já deve ter reparado numa coisa curiosa. Alguns títulos parecem uma verdadeira montanha-russa, enquanto outros ficam ali bem mais comportados. Hoje a gente vai desvendar de vez esse mistério. Vamos lá? Sabe, é muito comum quem investe em renda fixa, que em tese deveria ser algo mais seguro, ficar confuso ao ver os preços dos ativos subindo e descendo. E o mais intrigante é que alguns se mexem muito mais que outros. Bora entender por quê? A grande dúvida que a gente vai responder hoje é bem direta. Por que um título como o Tesouro IPCA+, que vence lá em 2050, oscila tanto, mas tanto mais que um outro Tesouro IPCA+, com vencimento em 2029? No fim das contas, os dois são títulos públicos, protegem da inflação, então qual é o segredo? E a resposta para esse quebra-cabeça todo está numa única palavra, um conceito do mercado financeiro: duration. É ela que explica essa volatilidade toda. Isso, a tal da duration. Mas o que é isso, afinal? Bom, de um jeito bem simples, a duration mede o quão sensível é o preço de um título quando as taxas de juros do mercado mudam. Pensa assim, quanto maior a duration, mais o preço do título vai reagir, tanto para cima quanto para baixo. Para a gente entender isso de vez, vamos usar uma analogia bem fácil. Imagina uma gangorra de parquinho. Agora, pensa que o prazo do título é o comprimento dessa gangorra. Um título de prazo mais curto, como o nosso de 2029, seria uma gangorra curtinha. Já o título de prazo bem longo, tipo de 2050, é uma gangorra enorme. E aí que vem o pulo do gato. Se a gente der o mesmíssimo empurrão nas duas gangorras, e esse empurrão é a mudança na taxa de juros, qual delas vai se mexer mais? A mais longa, claro. A ponta dela vai subir e descer de um jeito muito mais exagerado. Isso é exatamente o que acontece com os títulos. Ok, agora que a ideia da gangorra está clara, vamos aplicar isso diretamente nos nossos dois títulos. Vamos colocar o Tesouro IPCA mais 2029 e o 2050 lado a lado para ver como a coisa funciona na vida real. Olha só essa comparação, fica bem fácil de ver, né? O título de 2029 tem um vencimento mais curto, o que dá para ele uma duration menor e, por isso, uma sensibilidade baixa aos juros. Já o de 2050, bom, ele tem um vencimento super longo, uma duration bem maior e, por causa disso, uma sensibilidade altíssima. Então, vamos lá. Primeiro cenário. Imagina uma situação bem comum no mercado. O Banco Central sobe as taxas de juros. O que acontece com o preço dos nossos títulos? Pois é, quando os juros sobem, é regra, o preço dos títulos que já estão no mercado cai. Só que, lembra da nossa gangorra longa? O Tesouro IPCA mais 2050 sofre uma queda muito mais forte. Ele está bem mais exposto a esse risco da taxa de juros. Beleza, agora vamos virar o jogo. Imagina o contrário. A economia está melhorando e as taxas de juros começam a cair. E aí? Aí a festa começa. Os preços dos títulos disparam. E, de novo, o efeito no título de 2050 é muito maior. O preço dele sobe com bem mais força que o do título de 2029. Ou seja, nesse cenário, o potencial de ganho com ele é gigantesco. Tá, a gente já viu o que acontece. Mas por que isso acontece? Vamos dar uma olhada no motor por trás dessa diferença toda. A explicação está toda num conceito chamado valor presente. O preço que se vê de um título hoje é basicamente a soma de todos os pagamentos que ele ainda vai fazer no futuro, só que trazidos para o valor de hoje. Quando os juros mudam, essa conta toda muda. E quanto mais longe está um pagamento no futuro, como os do título de 2050, maior o impacto dessa mudança. É matemática pura. Certo, bastante teoria, né? Mas na prática, o que tudo isso quer dizer para quem investe? Como essa informação ajuda a tomar decisões melhores? No fim das contas, o que temos aqui é a clássica, a famosa relação entre risco e retorno. Títulos mais longos, como o 2050, oferecem uma chance de ganhos bem maiores, especialmente para quem aposta na queda dos juros. Mas eles também carregam um risco muito maior de perda se os juros subirem. Já os títulos mais curtos são o oposto, mais previsíveis, com menos emoção, tanto para o bem quanto para o mal. Mas calma, a decisão não é só olhar para a duration e pronto. Antes de escolher entre um título curto e um longo, tem outros fatores e outros riscos bem importantes que precisam entrar na conta.
Primeiro, um ponto super importante. Toda essa montanha-russa de preços só importa de verdade para quem pensa em vender o título antes do vencimento. Se a venda acontece no momento de alta de juros, o prejuízo pode ser bem real. E além disso, claro, tem outros custos, como o imposto de renda sobre os ganhos e o IOF para quem resgata em menos de 30 dias. A tributação também pesa bastante. O imposto de renda segue essa tabela regressiva que a gente vê aqui. Ou seja, quanto mais tempo o dinheiro fica aplicado, menos imposto se paga. Depois de 2 anos, a alíquota cai para 15%, que é o mínimo. É um belo incentivo do governo para os investimentos de longo prazo. E com tudo isso, a gente chega na pergunta final, aquela que só quem investe pode responder. O perfil de risco da pessoa está preparado para essa gangorra longa? Os objetivos de investimento combinam com a maior volatilidade e também com o maior potencial de risco e retorno desses títulos de longo prazo? Fica aí a reflexão.